Então agora vamos fazer um exemplo de equações exatas para a gente sair do abstrato um pouco, tá? Então, o exemplo é essa equação aí, 2y, 1 mais x quadrado sobre 1 mais 2x quadrado, vezes y' menos 2xy quadrado sobre 1 mais 2x quadrado, tudo isso ao quadrado, igual a 1. Então veja que essa equação está sendo igual a 1, enquanto o nosso modelo lá era igual a 0, né? Bom, então a primeira coisa de se perguntar é uma equação exata? Eu posso seguir e aplicar o método ou não? Então, para isso, a gente tem essa igualdade, del m del y igual a del n del x. Né? Então, vamos identificar quem que é o m e quem que é o n. Então, o m vai ser esse termo que não tem nenhuma derivada, tá? Então, vai ser menos 2xy quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado, menos 1. Não esqueça do 1 do outro lado, tá? Não esqueçam de, antes de sair fazendo contas, garantir que vocês estão fazendo, ela está na forma correta, tá? E o n é igual a 2y vezes 1 mais x quadrado sobre 1 mais 2x quadrado. Então, vamos fazer a derivada do m em relação ao y. Então, relembrando, a derivada parcial em relação a y, vê o x como constante. Então, a única coisa que vai acontecer é cai o 2 do y quadrado e fica y, perfeito? Agora, derivada de n em relação a x é um pouquinho mais complicada, mas não tem nenhuma coisa muito difícil. Como as duas derivadas são iguais, eu tenho uma equação exata, tá? Então, feito que é uma equação exata, o que a gente faz é encontrar aí a minha função psi. Como que a gente fez? O primeiro passo era integrar a minha função n de xy em relação a y, né? Aí eu integrei e obtive y quadrado 1 mais x quadrado sobre 1 mais 2x quadrado, mais uma constante que no caso aí é uma função de x. Perfeito? Então agora eu preciso descobrir o que é esse h de x para a gente conseguir obter o psi. Como é que a gente faz? A gente deriva em relação a x. Então, quando a gente deriva em relação a x, o que a gente vai obter é o m. O m a gente já sabe como é que é, certo? Então, derivando o que a gente obteve ali em cima, a gente vai ter isso, que menos 2xy quadrado sobre 1 mais 2x quadrado, tudo ao quadrado, mais a derivada de h é igual ao m. Então, comparando os dois lados, eu tenho que h' é igual a menos 1, portanto, h de x é igual a menos x. Então, eu vou lá agora e substituo no h de x e obtenho que a solução da minha equação vai ser y quadrado 1 mais x quadrado sobre 1 mais 2x quadrado menos x é igual a uma constante. Essa é a solução da nossa equação. Só que veja, essa é a solução implícita. Veja que o meu y está ali no meio da minha equação, tá? Geralmente, a gente não escreve dessa forma, a gente só deixa na solução implícita quando a gente não consegue manipular essa equação. Essa equação, no caso, é possível manipular e a gente tem que o y é igual a raiz de c mais x vezes 1 mais 2x quadrado sobre 1 mais x quadrado. Essa é o que a gente chama de solução explícita. Tá? Lembrando que a constante a gente acha com a condição inicial. Tá certo, gente?
Então, esses são os passos. Se a gente volta aqui um pouquinho. Aqui. Por que que eu escolhi pegar o N e não o M? Para depois fazer a derivada em relação ao Y. Tá? Isso fica a cargo de você escolher. Por isso que eu acho interessante você saber o desenvolvimento do método do que uma equação dada. Porque no nosso exemplo, o mais fácil foi integrar em função de y e depois derivar em função de x. Mas poderia ser diferente, podia ser muito mais complexo integrar em função de y. Então a gente poderia fazer o caminho inverso. Tá? A única diferença seria o quê? Em vez de uma função h de x, eu teria uma função h de y. Tá certo? Então, tentem fazer essa conta, em vez de integrar em y, integra em x e depois deriva em y, com um exemplo para vocês verem que vocês vão obter o mesmo resultado.